Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Eu sou a Fernanda Sabag e hoje temos o prazer de receber por aqui o escritor William Penetra para conversar sobre o seu livro O Preço da Vida Eterna. A história se passa em 2137, quando a humanidade já explora uma galáxia que convive com outras espécies. Tudo começa quando Nira, uma jovem comerciante espacial, encontra Ginner, um ex-oficial misterioso que busca vingança contra o imperador. Juntos, eles enfrentam perigos, alianças inesperadas e uma ameaça que pode destruir civilizações inteiras. Uma aventura cheia de ação, política e reviravoltas entre as estrelas. Agora, sem mais delongas, eu queria dar as boas-vindas ao William. William, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. É um prazer tê-lo conosco. Tudo bem com você? Tudo jóia. Estou bem animado para essa nossa conversa. Ah, maravilha! Também estava bem ansiosa para a nossa conversa. Já adianto que eu gostei muito de realizar a leitura do Preço da Vida Eterna e vamos começar conversando sobre o universo e também inspiração. William, conta pra gente como que nasceu o Preço da Vida Eterna. O que te motivou a revisitar a história de Gênesis e transformá-la nesse novo universo? Bom, primeiro vamos dizer o que foi o Gênese, né? Então, há 20 anos atrás, né, eu sei exatamente isso, porque é mais ou menos na época que o meu filho mais novo nasceu, eu escrevi o livro Gênese, né? Basicamente é um universo de ficção científica totalmente novo, personagens novos, tudo original. E eu escrevi esse livro lá atrás. Só que eu cometi todos os erros que um escritor novato pode cometer. Eu escrevi para mim, eu trouxe para o livro pessoas que eu conheço, então tentei retratá-las nos personagens. Então eu foquei em muita coisa, menos no leitor. Então, 20 anos depois, já uma outra cabeça, né? Eu parei, não, eu vou voltar para aquele universo, quero revisitá-lo, só que eu vou contar agora uma história bem contada. A grande diferencial para mim do Preço da Vida Eterna é esse foco no leitor. Então, assim, quando eu parei para escrever, eu pensei qual é o personagem que o leitor vai se identificar, que tipo de aventura os leitores vão querer participar, né? E foi que tipo, por exemplo, vamos botar algumas surpresas, quantas surpresas, a gente vai quebrar a trama, essas brincadeiras que o escritor faz com o leitor, né? Isso surgiu tudo nessa nova abordagem, né, no Preço da Vida Eterna. E foi uma experiência tão rica para mim, né, deu para mim como é que assim, uma sensação tão boa, até conversando com as pessoas que leram, que eu decidi continuar o universo, né? Então, depois do Preço da Vida Eterna, ainda vieram mais dois livros. Ah, que legal, William. Fico muito feliz que você tenha aproveitado toda a sua experiência. E é muito bom, né, quando a gente espera escrever só mais um livro e acaba saindo mais dois, como você comentou. E a ambientação é no ano de 2137, com humanos convivendo com outras espécies. De onde veio essa inspiração para esse cenário intergaláctico tão rico que encontramos no seu livro? A inspiração, ela vem de muitos lugares, né? Mas não tem como negar que Star Wars, né, tem um aspecto visual que foi muito marcante. Star Trek tem aquela parte das diversas civilizações convivendo em harmonia, que é uma coisa que eu também queria trazer. Mas assim, eu li muita coisa. Então, assim, tanto os clássicos, né? Você vai para 2001, Odisseia no Espaço, você vai para a série de Perry Rhodan, né? Que é uma série alemã. Eu li pelo menos uns 200 livros de Perry Rhodan, né? Então, tudo isso daí é inspiração. Só que assim, eu queria montar uma coisa diferente. E assim, de onde veio muito disso também, né? Eu fui mestre de RPG durante mais de 10 anos. Então, assim, trabalhar com uma equipe que está enfrentando o desconhecido, tentando se manter viva e formando laços de amizade, é típico de uma aventura boa de RPG, né? Então, assim, saiu muita coisa disso também. Não na parte de descrição e tudo, não no mundo em si, mas na dinâmica entre as pessoas, né? Aquela história assim, não, você é o mais forte, vai na frente. Não, eu sou mais poderoso, só que eu sou poderoso com magia, mas sou frágil na minha constituição física.
E assim, isso de jogo, né? Eu quis trazer essa diversão, né, para essa ambientação do livro. Então, foi muito bacana, né? E eu acho que eu consegui trazer um pouco disso, um pouco dessa diversão. Eu tento fazer uma imersão do leitor na aventura como se ele estivesse ali, tomando decisão junto com os personagens. Que bacana! E realmente, realizando a leitura do seu livro, dá a sensação que estamos imersos dentro de um jogo. O ritmo, assim, ele é bem frenético e é um livro que foi diferente de muitas leituras que eu já fiz. E realmente eu consegui me conectar com os personagens, o que estava acontecendo dentro da sua história. Parecia mesmo que eu estava ali, do lado, acompanhando tudo, num ritmo mesmo de jogo. Foi algo muito divertido. Como que foi o processo de escrita nesses 5 meses? Você já tinha tudo planejado ou você deixou os personagens te guiarem? Então, a escrita não foi tão fluida assim. Como eu foquei em mexer com o leitor, só para você ter uma ideia, eu reescrevi esse livro 12 vezes, né? E assim, na 12ª vez, eu ainda estava reescrevendo o primeiro capítulo, né? Então, assim, os outros livros foram bem mais tranquilos, porque eu já conhecia os personagens, eu já tinha uma noção, eu peguei a mecânica da coisa, como funciona, mas o primeiro livro teve mais transpiração do que inspiração, né? Então, assim, por isso que ele levou 5 meses, só para ter uma noção, o tempo médio do segundo e do terceiro livro foram 3 meses apenas. Mas no primeiro, foi um pouquinho sofrido. Para a gente, assim, o foco mudou muito da minha escrita, né? Esse negócio de se colocar no lugar do leitor, eu levei para muitos amigos para lerem, para eles darem uma opinião, para pegar uma intenção e ver exatamente qual era o impacto que tinha no leitor. Então, isso foi marcante. Acho que isso definiu toda a escrita. Entendi. O processo de escrita é algo que precisamos detalhar bastante, principalmente para o gênero que você escreve. Então, acaba passando por algumas complicações mesmo. E também por ser rico em detalhes todo o seu livro, ter esse cenário intergaláctico tão rico que comentamos anteriormente, acaba deixando tudo mais detalhado, gerando muito mais desafios. E a Nira e também o Guinness são personagens bem diferentes, mas acabam se unindo por uma causa maior dentro da história. Como que foi todo esse processo de construção deles? Tudo começou com o Guiné, né? Então, assim, o motivador da história principal é o Guiné querendo uma vingança pessoal, né? Isso é muito forte nele. Só que ele é um ex-militar, e como ex-militar, como é que ele é? Ele é chato, ele é resmungão, e ao mesmo tempo meio calado, mandão, né? Então eu precisava de um personagem, de um outro personagem, para poder fazer um contrabalanço dele. E foi assim que nasceu a Nira. Inicialmente para fazer um contrabalanço, só que conforme eu fui fazendo o background da Nira, construindo, ela tem um histórico com o pai dela, ela tem alguns traumas de infância. Nesse esforço para trazer essa humanidade para ela, ela foi ganhando uma projeção que se você já leu o primeiro livro, você vai ver que ela rouba a cena, né? Ela é uma personagem forte, corajosa, bem-humorada, né? Então, assim, os diálogos deles só ficaram ricos desse jeito pela essa diferença, né, entre os dois personagens. E assim, acabou que o Guinness é que passou a ser um reflexo da Nira, né? Porque ela ganha a cena, então o Guinness aparece ali nas falas dele, são muito rápidas, muito pequenas, né? Tem a importância dele, o foco da história é muito em cima da vingança dele, mas a Nira, ela realmente ganhou o livro. Ai, William, eu confesso que a Nira ela ganhou meu coração. Ela é uma personagem com gênio muito forte e que ela conquista todos. Mas o Guinevere também, né? São os dois personagens principais e bem diferentes assim, né? A personalidade deles. Então o leitor ele pode esperar muito. Realmente eles me cativaram e por isso que eu fiz essa pergunta, né? Se como que foi todo esse processo? Porque são dois personagens completamente diferentes que ao mesmo tempo cativa. E essa vingança que você falou, né, pessoal de Guinner, e o extermínio iminente do povo de Nira tornam a trama densa e também cheia de tensão. Como que você equilibrou isso com um bom humor e também com a visão positiva que você mencionou? Bom,
ter bom humor quando está tudo dando certo é muito fácil, né? Então, e não é, a nossa vida não é desse jeito, né? A gente tem dificuldade, a gente passa por doença, tem problema no trabalho. Então, se eu trouxesse uma história, né, onde a fada da conveniência fosse ajudando os personagens para eles chegarem no final feliz, não cativava ninguém. A pessoa não o leitor não consegue se ver dentro da aventura. É muito mais interessante você ver uma cena onde o personagem está ali, ele olha no final do túnel achando que, não, lá no final tem uma luz. Não, não, na verdade é um tiroteio que está ali. Né? Porque isso realmente traz, a gente consegue se ver na pele do personagem, sentir a dificuldade dele. Cara, como é que ele vai sair disso? Né, sem que nenhuma solução mágica, né, sem que o escritor ajude o personagem. Né, e uma coisa que eu queria trazer, quando eu trago o bom humor, é uma questão até de esperança. Né? Então, assim, se você não acredita que você vai achar uma solução, se você não mantém uma esperança no coração ali, você já perdeu. Pode ser o problema mais tranquilo do mundo. Se você não acredita que você vai resolver, você não consegue resolver. Então, eu tento presentear o nosso leitor justamente com isso. Olha, ele tem essas dificuldades, né? Mas se você mantém a cabeça fria ali, se você leva as coisas com alguma tranquilidade e acreditando que vai dar certo, de repente a coisa sai, né? Você aumenta, no mínimo você aumenta a possibilidade de sucesso. E o bom humor vem até para poder dar uma certa leveza na escrita, para não ficar também só desgraça e só dificuldade. Sim, o bom humor ele vem justamente para dar aquela certa leveza, para a gente eh, ter um alívio, né, no meio da narrativa. A gente consegue abordar vários assuntos importantes, né, fazer várias críticas também. Eu vejo que tem muitos livros com bom humor, com críticas sociais. E eu acho que super equilibra, né, a gente saber usar da forma certa. Não totalmente engraçado, né, também sério. Esse equilíbrio, ele é muito fundamental. E a sua obra, William, ela aborda valores como união, família e também diversidade, que são temas muito importantes. Como eu comentei que o bom humor, ele entra assim e fica de uma forma fantástica. Como que esses temas entram na narrativa sem parecerem forçados, na sua opinião? Eu tenho visto alguns seriados e até filmes onde parece que os atores viram para a tela e começam a explicar o que está acontecendo na cena, ou o valor de determinada coisa. Olha, isso aqui é uma cena de família, a gente está falando sobre família. Olha, a gente vai falar sobre o amor é importante. E isso é uma coisa que meio que me ofende, sabe? Porque é, o, o- quem está assistindo é inteligente, né? Então, assim, essa ideia de parar para explicar é uma coisa que quebra a narrativa para mim. E falar de união, de família e principalmente de diversidade fica muito mais interessante quando você vê as coisas acontecendo, né? Você vê o respeito entre as pessoas pelo jeito como elas se tratam, como elas se falam. Você vê que eles dão valor à família, porque quando esse assunto aparece, ele é tratado de uma forma carinhosa, né? Ou então você vê a pessoa tratando as outras de um jeito, mas quando vai tratar de uma pessoa que ela gosta, ela trata de uma forma mais chegada, mais próxima, né? E aí eu acho que é assim que a gente atinge o leitor, né? Atinja quem está assistindo. Porque a pessoa, ela vendo aquilo, aqueles valores naturalmente na trama, ela fica mais convencida de que aquilo ali é de verdade. Em vez de chegar assim, olha, agora vamos parar aqui a narrativa porque a gente vai explicar determinadas coisas. Né? Eu acho que isso aí subestima a inteligência das pessoas, subestima a inteligência de quem está lendo, né? E fica ruim, né? Fica quebrado, não fica natural, não fica orgânico. Então, para responder essa pergunta, é quase uma outra pergunta: como não falar desses assuntos de uma forma orgânica, já que eles fazem parte do nosso dia a dia, fazem parte de tudo aquilo que nós fazemos? Esses valores são eternos, né? Pelo menos na minha opinião. Então é dessa forma que eu trago eles dentro do coração dos personagens. Sim, não fica algo natural, fica algo bem forçado. E com toda essa mistura que você faz, fica muito mais fluido também a leitura.
E o seu livro, ele traz batalhas espaciais, alianças inesperadas e muitas reviravoltas. O que os leitores podem esperar em termos de ação e também emoção? O texto foi todo pensado para causar emoções nos leitores, né? Então, como eu estava falando já, né, cada oportunidade que eu tive no meio da trama para surpreender, para brincar com o leitor, para levar ele numa direção e depois mostrar que, na verdade, o que está acontecendo é outra coisa, cada oportunidade dessa eu tentei aproveitar. Né? Então, assim, pode esperar reviravolta, pode esperar surpresa, porque é isso que a gente quer entregar. Né? Eu acho que assim o texto fica muito mais divertido, né? Não fica aquele negócio de começar a ler e ficar com sono. Quanto às batalhas, bom, para criar cada uma delas, algumas foram inspiradas em batalhas reais, né? Só que, mas são naves e tal. Sim, mas vocês vão verificar que o tipo de nave é inspirado num determinado navio, no determinado. Se você for dar uma estudada, né, você vai ver que realmente tem alguma coisa ali baseada em coisas que aconteceram de verdade, em fatos históricos, porque eu gosto de trazer a realidade. A gente torna o texto mais verossímil assim. Então, assim, foi estudado toda a parte de batalha, né, foi visto com estratégia, com tática, baseado em coisas que realmente aconteceram no nosso passado. E coloca surpresas e reviravoltas nisso. É um ritmo bem frenético, como eu comentei no início da nossa conversa. E o leitor ele pode esperar muito. Deixo aqui a minha indicação, foi um livro que com certeza eu indicaria para fãs do gênero também. E é um ritmo assim que parece que a gente está literalmente dentro de um jogo. É algo bem diferente. E William, qual que é a principal mensagem que você gostaria que o leitor levasse ao final da leitura? Eu entrego no começo do livro uma pessoa vingativa, uma pessoa vazia, uma pessoa sem perspectiva de futuro. E assim, você vai acompanhando passo a passo ele crescendo, ele progredindo e ele descobrindo que existe cor, que existe amizade, né, que existe valor em coisas que ele não enxergava porque ele não se permitia ver. Então, assim, o que eu queria realmente trazer para o leitor, fora a diversão, que é o principal mote do livro, é o seguinte: pô, leia que você vai se divertir. Mas a mensagem mesmo é que a gente cresce, a gente progride, a gente pode melhorar. Né? Eu acredito muito nisso, que a gente consegue ficar mais perfeito, a gente consegue crescer como ser humano. Com certeza, todos nós podemos melhorar, progredimos, como você falou, e também tem muita diversão, né? Eu acho que essa mensagem também se encaixa bastante ao terminar a leitura do livro. E você comentou conosco que já tentou transformar todas essas suas ideias em histórias em quadrinhos e também jogos. Como foi essa transição de formatos até chegar à literatura? Bom, eu tentei tudo realmente, né? Tentei criar primeiro um RPG e depois eu fui tentar criar um jogo, depois eu fui tentar criar gibi. Eu sou fanático por gibi, né? Eu faço cosplay, inclusive, de Batman, de Jornada nas Estrelas, gosto muito disso, faz parte da minha vida. E eu tinha uma história para contar, eu sabia que eu tinha alguma coisa para botar para fora, aquilo estava me incomodando, eu queria passar aquilo dali, queria alcançar outras pessoas com aquelas ideias. E eu fui fazendo diversas tentativas dentro do mundo que eu conheço, né? Então, jogar, eu passei 3 anos, não foi um tempo curto, não, preparando um jogo, mas acabou não dando certo. É um investimento muito alto, né? Então, naufragou. E eu fui tentando até bater no livro. Quando bateu no livro, ali assim, não, é isso aqui. E aí eu realmente tive que estudar, fui correr atrás para poder entender melhor a literatura, para poder entregar um produto que realmente as pessoas aproveitem. Porque você pode escrever uma história inteira, né? E a pessoa para, olha assim, se você escreveu para você mesmo, ninguém vai gostar, porque quem vai gostar é você, né? Então, eu estava tentando achar qual é a mídia certa para contar a minha história. E acabou que estou muito satisfeito com os livros que eu escrevi. É um investimento extremamente alto, né? E que bom que você conseguiu transformar isso em literatura. Foi uma leitura muito divertida. Eu também sou apaixonada por gibi desde criança. Eu comecei a me interessar, pelos livros através dos gibis. Então,
Espero que você consiga colocar o seu sonho em prática um dia. Vou estar torcendo muito porque tem muito potencial mesmo. Foi uma leitura assim que deu a sensação de estar dentro de um jogo. Eu acho que seria incrível transformar em histórias em quadrinhos ou até mesmo em jogos. E o preço da vida eterna, ele é voltado para um público mais jovem. Como que é, aos seus 53 anos, dialogar com uma geração que cresceu com outras referências? Bom, gostar de gibi, desenho animado, né, isso ajuda. Mas tem a minha profissão, eu sou profissional de tecnologia da informação, eu estou num projeto, por exemplo, agora de inteligência artificial aqui no Distrito Federal, né, mas isso daí é só o começo. Se a gente tem que haver um esforço, sabe, para a gente conversar com as outras, com as novas gerações. E a gente tem que realmente se interessar. Ah, o que vocês estão lendo aqui, mangá? Deixa eu dar uma olhada, deixa eu ver o que tem de legal nisso daí. Sentar junto, vamos, Rasmin Hotel, bacana, vamos ver com vocês como é que é isso daí. E quais são as gírias que você. Conversar com o jovem, entender as gírias dele, usar no seu dia a dia, né? Não pode virar aquele velho bobo que pensa que é jovem, não é isso. Mas é você saber conversar. Você quer ir para os Estados Unidos, você tem que aprender inglês para conversar. Você quer ir para a França, você vai aprender francês. Então, eu quero falar sobre ficção científica, então eu tenho que falar com a juventude. Então eu tenho que entender o que eles estão assistindo, quais os canais que eles estão assistindo, descobrir que eles não estão assistindo nenhum canal, entendeu? A gente tem que conversar. Meus filhos, a mais velha tem 27, o mais novo tem 22, isso ajuda muito. Né? Então, só que filho ainda tem aquele negócio de eles me pouparem, né? Eles tentarem se adaptar a mim, mas a gente conversa, a gente chega junto, conversa com os amigos dele. Falei que faço cosplay, então assim, a gente entra um pouco nesse universo de cosplay, conversa com as pessoas ali, todo mundo é jovem, todo mundo é a gurizada mesmo que está ali, e eu gosto do jovem, eu gosto de conversar, eu gosto de alegria, eu gosto de bom humor, né? E isso tem tudo a ver com juventude. Ah, com toda certeza. E você conseguiu se adaptar bastante, né? Ficou algo muito divertido. A gente consegue também ver toda a mistura, né, de duas gerações diferentes. E foi uma leitura assim que diversão não falta e também humor não falta. E como que você lida com as críticas e também retorno dos seus leitores positivos? Você já teve alguma reação marcante que gostaria de compartilhar com a gente? Queria compartilhar sim. Teve a primeira crítica que eu recebi logo da primeira versão do livro. Foi uma crítica totalmente negativa e ela foi muito importante para mim. Ela falava mal dos personagens, da trama, falava que não convencia, que não estava verossímil, e ia citando uma série de coisas ali, e aquilo para mim foi muito pesado, porque eu ainda estava muito inseguro do resultado, tanto do que eu estava entregando, do que aquilo que eu queria entregar. E conversando com um colega que escreve, né, ele me passou uma técnica que eu até aproveito para passar. É o de colocar um ponto de interrogação nas afirmações negativas. Então, quando a pessoa chega e fala assim, esse personagem aqui é muito raso, você coloca um ponto de interrogação nessa frase e entende da seguinte forma: esse teu personagem não está muito raso? E aí você vai lá, poxa, se enche de humildade e verifica aquilo que está sendo colocado. E eu tive esse trabalho, peguei cada uma das críticas que ele fez, transformei elas em perguntas e fui catar cada uma delas. No final, a escrita ficou muito melhor, o livro ficou muito superior ao que estava antes, ficou muito mais interessante, né? E isso para mim foi muito importante. Digo até que assim, a partir daí as críticas negativas ficaram mais interessantes do que as positivas. É muito gostoso você receber um elogio, mas quando você recebe um elogio, você fica pensando, poxa, será que não está falando que é bom porque é meu amigo ou meu parente? Agora, quando a pessoa fala que tem alguma coisa errada, você pensa, não, se ele falou que está errado é porque alguma coisa realmente incomodou ele aqui, vamos melhorar. Isso me ajudou muito nessa minha reta de escritor. Sim, eu vejo que tem alguns escritores, eu me incluo também, que tem um pouco de dificuldade com críticas. Antigamente eu tinha muito medo de receber qualquer tipo de crítica, né? Mas também tem aquelas críticas que são para abalar, que são realmente precisamos colocar na balança, vamos dizer assim, na maldade. Mas também tem essas críticas que são positivas, né, que você falou. E elas ajudam a gente a melhorar. Ninguém é perfeito. Às vezes eu deixo alguma ponta solta que algum leitor me fala: olha, Fernanda, tem um errinho aqui que passou pelo meu olho, no olho de revisor, do olho de um monte de profissional e ninguém pegou.
Então, tem alguns comentários que a gente acaba deixando bem marcado mesmo, né, em toda a nossa trajetória, mas também tem aquelas críticas que precisamos deixar, balancear, ignorar, deixar de lado. E existe a possibilidade, William, de vermos o Preço da Vida Eterna como parte de uma série ou algum universo expandido? Nossa, seria um sonho se realizando. Eu sou totalmente aberto para qualquer iniciativa de ver essas histórias, ou mesmo o universo construído em outras mídias, em outras iniciativas, né? Já tentei fazer um jogo, né? Então, assim, eu acho que tem material, eu acho que tem muita coisa ali que dá e que ia ser bem recebido pelo público, né? Agora, as possibilidades, elas estão aí, né? Então, a gente está procurando. O mercado ele é difícil, ele é muito voltado para o escritor internacional, digamos assim, né? Até para sobreviver, né? As editoras procuram trazer os livros que já sabe que vai vender, né? Que vão vender, e é parte da sobrevivência, eu entendo, né? Mas ia ser muito legal. Eu estou totalmente aberto, ia ser uma alegria, até porque tem muita coisa desse universo que eu preparei, né? Em termos de background ali e não entrou nos livros. Uma coisa que eu não falei é que no primeiro livro eu cortei 3 capítulos inteiros dele antes de fechar o livro, que eu olhei assim, não, isso aqui está sobrando, isso aqui não está acrescentando na história. Aí eu fui lá, né, cortei na pele, né, ranquei aqueles capítulos. Ali tem muita informação sobre o mundo, sobre as tecnologias envolvidas e por aí vai. Ah, que bom, você deixou a sua leitora feliz. Sempre que eu gosto muito de um livro, eu pergunto sobre a continuação e fico extremamente ansiosa para ler, né? Tanto o universo expandido ou continuação de uma série como a gente conversou. E William, qual que é o seu público-alvo ideal? Como que você enxerga essa conexão entre a sua escrita e também esses leitores? Bom, eu gosto de pensar que a pessoa que vai gostar do meu livro é a pessoa que gosta de ler, né? Então, assim, mas ela gosta de outro gênero, ela gosta de fantasia. Não, eu acho que se ela gosta, se ela consegue se colocar num universo fictício, ela vai se divertir com o meu texto. Mas ela gosta de romance histórico. Se ele gosta de ler, se essa pessoa consegue pegar e se ver dentro de uma história, ela vai aproveitar o meu texto. Então, assim, o meu público-alvo acho que não é fechado dentro de idade. Mas ficção científica é para jovem. Não, eu tenho 53 anos, então eu não vejo dessa forma. Eu acho que quem está a fim de se divertir, gosta de ler, vai aproveitar o livro. Quem gosta de jogar, gosta de assistir um filme, vai aproveitar o meu texto. Eu acho que o meu leitor é aquela pessoa que chega de noite, olha para o céu estrelado e ele consegue enxergar possibilidades. Esse é o cara que eu quero fisgar. Você abrange diferentes estilos de públicos, eu achei muito legal isso. Quem gosta de fantasia, ficção científica, com mais humor, porque tem humor na dose certa, né? E você consegue também alcançar diferentes faixas etárias, isso eu achei muito interessante. E para a gente fechar, William, que conselho que você daria para quem está começando a escrever ficção científica agora, especialmente no nosso país, Brasil? Bom, primeiro de tudo é passar um tempo bom realmente preparando o livro, preparando o texto, pensando em como ele vai ser lido, em quem vai ler. Isso é importante. Qualquer pessoa que for preparar um produto para entregar, ele tem que preparar bem esse produto. E aí, obviamente, vai de cada escritor o que ele está querendo entregar. Esse é o primeiro passo. Se você quer vender alguma coisa, você tem que ter uma coisa legal que venda, né? Então, esse é o primeiro passo. E assim, para aquele pessoal assim mais distante de mercado, que acha que o livro não tem que se vender, ele tem que se vender. Tá? Porque uma coisa que eu percebi é que se você dá o livro de graça, as pessoas pegam ele, agradecem, ficam imensamente gratas e guardam ele na gaveta. Agora, se ela dá R$ 3, R$ 1,95 no livro, ela tem um motivador para poder ler. Então, assim, ele é um produto, né? Então, assim, por mais que tenha carinho, que seja quase um filho, né? Ele é um produto e ele tem que ser vendido. E é nessa mentalidade que vem o segundo passo, especialmente no Brasil. Depois desse momento inicial de inspiração, a pessoa tem que se preparar para um momento de transpiração, que é buscar o seu lugar no mercado. Aí a gente tem que procurar
realmente promover e divulgar a sua obra. Isso é muito importante, sabe? Tem muito livro aí, mas tem muito leitor também. E as pessoas leem, quem lê, porque a gente fica dizendo que o brasileiro não lê. Isso não é verdade. Tem muita gente que lê. Né? Se você pegar uma estatística, você vai ver que tem muita gente que lê. E quem lê, quem gosta de ler, não lê um livro por ano, né? Lê vários. Conheço pessoas que leem 40 livros por ano. Né? Eu conheço, a gente começa a trabalhar nessa parte literária e você vai vendo as pessoas, conhecendo pessoas, e pessoas que. Pô, eu conheço uma pessoa que ela leu meu livro em 3 dias. Ele parou, não é bom, eu gostei e tal. Em 3 dias ele leu. Então, assim, tem público lá fora, a gente consegue vender, e é legal você vender, não é só pela parte do dinheiro, não é, é a valorização do seu trabalho. A pessoa fica, poxa, quer ver um autor feliz, é ver um leitor comentando com outro leitor: olha, isso daqui é bacana. Tenta isso daqui, dá uma chance para esse livro. Isso é fantástico. Né? E esse é o terceiro passo. Né? É, é, tenha em mente que o caminho é árduo, mas que o que importa mesmo é a jornada. O durante, ele vale muito a pena. E eu estou falando isso porque eu não cheguei no final da jornada ainda. Eu sou uma pessoa que já está no terceiro livro e ainda está batalhando um lugar no mercado, está batalhando um espaço para poder mostrar o seu trabalho, para poder mostrar a sua obra. Mas do momento que eu tomei a decisão de escrever até agora, eu já aprendi muito, já me diverti muito e já cresci muito como pessoa. Sim, com certeza. Essa parte da valorização é muito essencial, né? Eu vejo que hoje muitos escritores falam, ah, mas eu vou dar o livro, né? Precisamos sempre apoiar o consumo dos livros nacionais no Brasil. E temos livros hoje em dia com valores super acessíveis, e-books super acessíveis, né? E cada vez mais fazer toda essa troca, incentivar cada vez mais. E eu vejo que a ficção científica, né, dentro do Brasil, ela está crescendo cada vez mais leitores estão interessados. Lá atrás era um gênero muito fechado, né, mas estamos evoluindo. É um dos meus gêneros favoritos, eu gosto muito de consumir. Temos vários conselhos, né, para dar para novos escritores, mas precisamos ter cuidado, né, pé no chão. Tudo que a gente começa de novo e que a evolução vai vindo constante. William, eu queria agradecer a sua presença aqui no nosso podcast. Muito obrigada pela sua participação. Eu adorei realmente realizar a leitura do seu livro. Quero reler ele daqui a um tempo. Foi uma leitura muito divertida, como conversamos aqui, e super indico para todos os nossos ouvintes. Queria agradecer aos nossos ouvintes que nos acompanham aqui no Spotify. E se você gostou do autor, todas as informações já estão disponíveis na própria descrição do episódio. É só você clicar que será direcionado ou direcionada para as redes sociais do autor e conhecer mais sobre o trabalho dele. E o William deixa aqui um espaço para você realizar todas as suas considerações finais, os seus agradecimentos. Pode ficar à vontade. Eu desejo muito sucesso na sua carreira. Um abraço e até a próxima. Fernanda, eu que agradeço pela oportunidade, pelo espaço. É muito divertido falar sobre o nosso trabalho. Né? O escritor ele tem isso, né? Ele se realiza com a obra dele. Isso é muito legal. Agradeço a todos que estão ouvindo e, né, ofereço essa experiência para vocês, né? Conhecerem então o Preço da Vida Eterna, e já digo que ele é o primeiro episódio de uma trilogia, depois ele é seguido por Utopia Artificial e termina com Trevas. E nesses 3 livros você acompanha o progresso dessa equipe que é apresentada no primeiro livro, mas que cada livro desse é como se fosse um episódio. Se você quiser ler só um dos livros, você também vai ter uma boa experiência. Obrigado a todos. Boa noite.